Foi o que imaginei que ia dizer, senhor. Porque não nos conhecemos. Tentei encontrar o senhor na noite passada e novamente hoje de manhã. Ontem a polícia me expulsou da porta da escola. Esta manhã consegui entrar, mas a sua secretária não me deixou chegar ao senhor. Eu queria pegá-lo antes que o senhor entrasse na sala de aula. Foi então que o senhor me viu. Agora está se lembrando de mim, senhor? Não, não estou. O senhor quer dizer que não se lembra de mim ou que não se lembra de ter me visto? Por que queria se encontrar comigo? Para ser franco, eu queria falar com o senhor durante horas. E até mesmo dias, sobre tudo o que há sob o sol. O senhor é um homem eminente, esclarecido e instruído. Infelizmente eu não consegui continuar meus estudos, mas há um assunto que conheço de cor e salteado, e era sobre ele que eu queria discutir com o senhor. Desculpe-me, não estou tomando muito tempo do senhor? De modo algum. Desculpe-me, senhor. Não se importa que eu me sente? Temos muito chão pela frente. Por favor, esteja à vontade. O ruído de alguém puxando uma cadeira. Vejo que o senhor está comendo um doce com nozes. Temos muitas nogueiras em Tocat. O senhor já foi a Tocat? Sinto dizer que não. Lamento tanto ouvir isso, senhor. Se algum dia o senhor for lá, deve ir à minha casa. Passei a vida inteira em Tocat, todos os meus 36 anos. Tocat é muito bonita. A Turquia também é muito bonita, mas é uma pena que conheçamos tão pouco o nosso país. Que o amor dos nossos não esteja em nosso coração. Em vez disso, nós admiramos aqueles que desrespeitam nosso país e traem o seu povo. Espero que não se importe que eu lhe faça uma pergunta, senhor. O senhor não é ateu, é? Não, não sou. O senhor é muçulmano? Sim. Louvado seja Deus, eu sou. O senhor está sorrindo. Gostaria de lhe pedir que leve minha pergunta a sério e a responda da melhor forma, porque eu viajei de Tocat até aqui na pior fase do inverno para ouvir a sua resposta. Como o senhor ouviu falar de mim em Tocat? Não há nada nos jornais de Istambul, meu senhor, sobre a sua decisão de proibir o acesso às salas de aula das jovens que cobrem a cabeça, como prescreve sua religião e o Sagrado Corão. Todos esses jornais se preocupam com escândalos envolvendo modelos. Mas, na Bela Tocat, temos uma rádio muçulmana chamada Bandeira, que nos mantém informados sobre as injustiças perpetradas contra os fiéis em cada canto de nosso país. Eu nunca cometeria uma injustiça contra um crente. Eu também temo a Deus. Levei 2 dias para chegar aqui, senhor. 2 dias em estradas fustigadas pela neve e pela tempestade. Quando eu estava sentado no ônibus, só pensei no senhor. E pode acreditar, eu sabia o tempo todo que o senhor iria me dizer que tem temor a Deus. E esta é a pergunta que pensei em fazer ao senhor em seguida. Com o devido respeito, professor Nuri Ilmaz, se o senhor tem temor a Deus, se acredita que o Sagrado Corão é a palavra de Deus, vamos ouvir sua opinião sobre o belo 31º verso do capítulo intitulado Luz Celestial. Sim, é verdade. Esse verso afirma de forma muito clara que as mulheres devem cobrir a cabeça e mesmo as faces. Parabéns, senhor. É uma bela resposta correta. E agora, com sua permissão, senhor, gostaria de perguntar outra coisa. Como o senhor pode conciliar o mandamento de Deus com sua decisão de impedir a entrada de moças cobertas nas salas de aula? Nós vivemos num estado secular. Foi o estado secular que proibiu a entrada dessas moças, tanto nas salas de aula como nas escolas. Desculpe-me, senhor. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode uma lei imposta pelo Estado anular a lei de Deus? Essa é uma pergunta muito boa, mas no estado secular essas coisas são separadas. Mais uma boa resposta correta, senhor. Posso beijar a sua mão? Por favor, senhor, não tenha medo. Dê-me sua mão. Dê-me sua mão e veja com quanto carinho eu a beijo. Oh, Deus seja louvado. Obrigado. Agora o senhor sabe o grande respeito que lhe tenho. Posso fazer mais uma pergunta, senhor? Por favor, vá em frente. Minha pergunta é esta, senhor. A palavra secular significa ateu? Não. Nesse caso, como o senhor pode explicar o porquê de o Estado estar expulsando tantas moças das salas de aula em nome do secularismo, quando elas estão apenas obedecendo às leis da sua religião? Francamente, meu filho, discutir isso não vai levar você a lugar nenhum. Essas coisas se discutem dia e noite na televisão de Istambul. E aonde isso nos leva? As moças continuam recusando-se a tirar os mantos de suas cabeças, e o Estado continua proibindo-as de entrar nas salas de aula. Nesse caso, senhor, posso lhe fazer mais uma pergunta? Desculpe-me, mas quando penso nessas nossas jovens que trabalham duro, às quais se negou instrução, que são tão bem educadas, tão trabalhadoras e que já curvaram a cabeça, só Deus sabe a quantos decretos. A pergunta que não posso deixar de fazer é: como se pode conciliar tudo isso com o que nossa Constituição diz sobre liberdade de educação e de religião? Por favor, diga-me, sua consciência não lhe pesa? Se essas jovens fossem tão obedientes como você diz que são, elas teriam tirado o manto.
Qual o seu nome, meu filho? Onde você mora? Em que você trabalha? Eu trabalho na casa de chá Irmãos Felizes, que fica ao lado da famosa Ramã, a mariposa de Tocat. Sou encarregado dos fogões e dos bules. Meu nome não interessa. Ouço a Rádio Bandeira o dia inteiro. De vez em quando fico chocado com alguma coisa que ouço, como uma injustiça feita a um crente. E porque vivo numa democracia e sou um homem livre que pode fazer o que bem entende, às vezes tomo um ônibus e viajo até o outro lado da Turquia para pegar o culpado, onde quer que esteja, e ajustar as contas com ele. Então, por favor, senhor, responda à minha pergunta. O que é mais importante, um decreto de Ankara ou a lei de Deus? Esta discussão não leva a lugar nenhum, meu filho. Em que hotel você está hospedado? O quê? O senhor está pensando em me entregar à polícia? Não tenha medo de mim, senhor. Não pertenço a nenhuma organização religiosa. Eu desprezo o terrorismo. Eu acredito no amor de Deus e na livre troca de ideias. É por isso que nunca termino uma troca de ideias agredindo ninguém, ainda que tenha o sangue quente. Só quero que o senhor responda a essa pergunta, então, por favor, me desculpe, senhor, mas quando o senhor pensa na forma cruel como tratou aquelas pobres meninas na porta de seu instituto, quando o senhor se lembra que essas meninas estavam apenas obedecendo à palavra de Deus, tal como está expressa claramente nos capítulos Clãs Confederados e Luz Celestial do Sagrado Corão, sua consciência não lhe pesa nem um pouco? Meu filho, o Corão diz também que os ladrões devem ter suas mãos cortadas, mas o Estado não faz isso. Por que você não se opõe a isso? É uma excelente resposta, senhor. Deixe-me beijar-lhe a mão. Mas, como o senhor pode comparar a mão de um ladrão com a honra de nossas mulheres? Segundo as estatísticas divulgadas pelo professor muçulmano negro-americano Marvin King, a incidência de estupros nos países islâmicos em que as mulheres se cobrem é muito baixa, praticamente inexistente. E nem se ouve falar de assédio. Isso porque uma mulher que se cobre está marcando uma posição. Pela sua maneira de vestir, ela diz, não me moleste. Então, por favor, senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Será que desejamos mesmo empurrar nossas mulheres cobertas para a margem da sociedade, negando-lhes o direito à educação? Se continuarmos a admirar as mulheres que se descobrem a cabeça e também quase todo o resto, não corremos o risco de degradá-las na esteira da revolução sexual? E se conseguirmos degradar nossas mulheres, não estamos correndo o risco também, perdoe-me o termo, de nos tornarmos gigolôs? Terminei de comer meu doce, filho. Preciso ir embora. Continue sentado, senhor. Continue sentado, e aí não vou ter de usar isto. Está vendo o que é isto, senhor? Sim, é um revólver. Está certo, senhor. Espero que não se incomode. Eu vim de muito longe para encontrar o senhor. Não sou idiota. Ocorreu-me que o senhor iria se recusar a me ouvir. Foi por isso que tomei minhas precauções. Qual é o seu nome, filho? Vahid Susmi. Salim Vezmekan. Francamente, senhor, que diferença faz? Eu sou o defensor anônimo dos heróis anônimos que sofreram inúmeras injustiças quando buscavam manter suas crenças religiosas numa sociedade presa do materialismo secular. Não sou membro de nenhuma organização. Eu respeito os direitos humanos e sou contra o uso da violência. É por isso que estou guardando a arma no bolso. É por isso que só espero do senhor que responda à minha pergunta. Ótimo. Então vamos voltar ao começo, senhor. Vamos lembrar o que o senhor fez com aquelas moças cuja criação exigiu anos de carinhosa dedicação, que eram as meninas dos olhos de seus pais, que eram muito, mas muito inteligentes, que estudavam com muito afinco, que estavam entre as primeiras de suas classes. Quando veio a ordem de Ankara, o senhor tratou de negar a existência delas. Se uma delas escrevia o nome na lista de presença, o senhor o apagava, só porque ela cobria a cabeça com um manto. Se 7 moças estavam sentadas com o professor, o senhor agia como se a que estava de cabeça coberta não existisse e pedia 6 xícaras de chá. O senhor sabe o que fez com essas jovens? O senhor as fez chorar. Mas a coisa não parou por aí. Logo veio outra ordem de Ankara, e depois disso o senhor as proibiu de entrar nas salas de aula. O senhor as relegou aos corredores, depois as expulsou dos corredores e as pôs no meio da rua. E então, quando um grupo dessas heroínas se juntou às portas da escola para se fazer ouvir, o senhor pegou o telefone e chamou a polícia. Não fomos nós que chamamos a polícia. Sei que o senhor está com medo da arma em meu bolso, mas, por favor, senhor, não minta. Sua consciência não doeu quando foi dormir? No dia em que mandou agarrar à força e prender aquelas jovens? Essa é a minha pergunta. Claro, mas a verdadeira questão é saber quanto sofrimento causamos às mulheres do povo quando transformamos os mantos em símbolos e usamos as mulheres como fantoches no jogo político. Como pode chamá-lo de jogo, senhor? Quando essa jovem que teve de escolher entre sua honra e sua educação, que pena, caiu em depressão e se matou.
Tratava-se de um jogo? Você está muito agitado, meu rapaz, mas nunca lhe ocorreu que pode haver potências estrangeiras por trás disso tudo? Você não vê como talvez tenham politizado a questão do manto para tornar a Turquia uma nação fraca e dividida? Se o senhor deixasse as jovens voltarem à escola, não haveria mais a questão do manto. Você acha mesmo que a decisão é minha? Essas ordens vêm de Ankara. Minha esposa usa o manto na cabeça. Pare de me bajular. Responda a pergunta que lhe fiz. Que pergunta? Sua consciência lhe pesa? Meu filho, eu também sou pai. Claro que sinto por essas jovens. Ouça, sei muito bem me controlar, mas quando perco a paciência, acabou. Quando eu estava na prisão, espanquei um homem só porque ele se esqueceu de cobrir a boca quando bocejou. Ah, sim, eu transformei todos eles em homens lá dentro. Eu curei os maus hábitos de todos os homens daquele pavilhão da prisão. Consegui até fazê-los orar. Por isso, pare de se esquivar. Quero ouvir uma resposta à minha pergunta. O que acabei de dizer? O que você acabou de dizer, filho? Abaixe a arma. Não lhe perguntei se tinha uma filha, mas se o senhor lamenta. Desculpe-me, filho. O que você perguntou? Não precisa me bajular só porque está com medo do revólver. Basta lembrar-se do que lhe perguntei. Silêncio. O que você me perguntou? Eu lhe perguntei se sua consciência não lhe pesa, infiel. Claro que me pesa. Então por que persiste? Será porque não tem vergonha? Meu filho, sou um professor. Tenho idade para ser seu pai. Está escrito no Corão que você deve apontar armas para os mais velhos e insultá-los? Não ouse pronunciar o nome do Corão, está ouvindo? E pare de olhar por cima do meu ombro como se pedisse socorro. Se gritar por socorro, não vou hesitar. Eu atiro, entendeu? Sim, entendi. Então responda esta pergunta. O que o país ganha se as mulheres descobrem a cabeça? Dê-me uma única boa razão. Diga alguma coisa em que o senhor acredite de todo o coração. Diga, por exemplo, que, com isso, os europeus vão começar a tratá-las como seres humanos. Assim, finalmente, eu vou entender quais são os seus motivos e não vou atirar no senhor. Vou deixá-lo ir embora. Meu caro menino, eu tenho uma filha. Ela não usa manto. Não interfiram em sua decisão, assim como não interfiram na decisão de minha mulher de usá-lo. Por que sua filha resolveu descobrir-se? Ela quer virar estrela de cinema? Ela nunca disse nada que se aproxime disso. Está em Ankara, estudando relações públicas, mas me apoiou muito quando começaram a me atacar por causa dessa questão do manto. Sempre que fico perturbado com as coisas que o povo diz, sempre que sou caluniado ou ameaçado, sempre que tenho de enfrentar o ódio de meus inimigos ou de pessoas como você, que têm todo o direito de estar com raiva, ela me liga de Ankara e diz, aguente firme, papai, vou ser uma estrela de cinema. Não, filho, ela não diz isso. Diz, querido pai, se eu tivesse de ir a uma classe cheia de jovens de cabeça coberta, não ousaria ir descoberta. Eu usaria um manto, mesmo que não quisesse. O que aconteceria então se ela não quisesse se cobrir? Que mal a dividia? Francamente, não saberia lhe dizer. Você me pediu para dar um motivo. Então me dê, seu bruto sem vergonha. Você quer dizer que era isso que estava pensando quando deixou a polícia espancar essas jovens piedosas que cobriram a cabeça? Cobriram a cabeça em obediência a Deus? Está tentando me dizer que você as levou ao suicídio somente para contentar sua filha? Há muitas mulheres na Turquia que pensam como minha filha. Considerando-se que 90% das mulheres deste país usam mantos na cabeça, é difícil saber em nome de quem essas estrelas de cinema pensam que estão falando. Você deve ter orgulho de ver sua filha se expondo, seu tirano sem vergonha. Mas ponha isto na cabeça. Posso não ser um professor, mas sei muito mais sobre esse assunto que você. Meu bom homem, por favor, não aponte essa arma para mim. Você está muito agitado. Se essa arma dispara, você vai se arrepender. Por que haveria de me arrepender? Por que teria viajado 2 dias sob essa neve miserável, se não para eliminar um infiel? Como determina o Sagrado Corão, é meu dever matar qualquer tirano que trate crentes com crueldade. Mas por que estou com pena de você? Vou lhe dar uma última chance. Dê-me apenas uma razão pela qual sua consciência não lhe pesa quando você manda as mulheres se descobrirem. E juro que não vou atirar em você. Quando uma mulher tira o manto da cabeça, ela passa a ocupar um lugar mais confortável na sociedade e ganha mais respeito. Isso deve ser o que sua filha estrela de cinema pensa, mas a verdade é exatamente o contrário disso. Os mantos protegem as mulheres de assédio, estupro e degradação. É o manto que dá às mulheres respeito e um lugar mais satisfatório na sociedade. Ouvimos isso de muitas mulheres que decidiram cobrir-se já bem tarde em suas vidas. Mulheres como a ex-dançarina da dança do ventre, Melahat Sandra. O manto salva as mulheres dos instintos animalescos dos homens da rua.
Ele as poupa do tormento da disputa com as outras mulheres em matéria de beleza. Elas não têm de viver como objetos sexuais. Elas não têm de usar maquiagem o dia inteiro. Como já observou o professor muçulmano negro-americano Marvin King, se a famosa estrela de cinema Elizabeth Taylor tivesse passado os últimos 20 anos protegida pelo manto, ela não teria de sofrer tanto por estar gorda. Ela não teria acabado num hospital psiquiátrico. Ela teria sido um pouco mais feliz. Desculpe-me, senhor. Posso lhe fazer uma pergunta? Por que está rindo? O senhor pensa que eu estou querendo fazer gracinha? Silêncio. Vá em frente e me responda, seu ateu sem vergonha. Por que está rindo? Meu querido filho, por favor, acredite. Não estou rindo. E se eu ri, foi de nervoso. Não, não foi isso. Você estava rindo com muita convicção. Por favor, acredite em mim. Eu só sinto compaixão por todas as pessoas deste país. Como você, como as moças que se cobrem com mantos, que estão sofrendo por esse motivo. Puxar meu saco não vai lhe adiantar nada. Não estou sofrendo nem um pouco. Mas você vai sofrer agora por ter rido das jovens que se suicidaram. Agora que riu delas, não há a menor chance de que você demonstre remorso. Então, deixe-me dizer em que pé estão as coisas agora. Faz algum tempo que os combatentes da liberdade pela justiça islâmica condenaram você à morte. Eles o sentenciaram em Tokat, 5 dias atrás, e me mandaram aqui para executar a sentença. Se você não tivesse rido, eu teria abrandado e perdoado você. Pegue essa folha de papel. Vamos ouvi-lo ler sua sentença de morte. Silêncio. Pare de chorar feito uma mulher. Leia isso com voz firme. E vamos logo, seu estúpido sem vergonha. Se você não se apressar, eu vou atirar. Eu, professor Nuri Ilmaz, sou ateu. Meu querido filho, eu não sou ateu. Continue a ler. Meu filho, você não vai atirar em mim enquanto leio isto, vai? Se você não continuar lendo, vou atirar em você. Confesso ser um títere num plano secreto para despojar os muçulmanos da República Turca secular, despojá-los de sua religião e de sua honra, para transformá-los em escravos do Ocidente. Quanto a jovens que se recusaram a se descobrir, porque eram piedosas e atentas ao que está escrito no Corão, eu lhes infligi tanto sofrimento que uma jovem não conseguiu suportar e se suicidou. Meu caro filho, com a sua permissão, gostaria de fazer uma objeção quanto a isso. Agradeceria muito se você pudesse transmitir isso ao comitê que o enviou. Essa moça não se enforcou porque foi impedida de entrar na sala de aula. Também não foi por causa da pressão do pai. O MIT, já nos informou que ela estava sofrendo uma desilusão amorosa. Não foi isso que ela disse no bilhete que deixou. Por favor, desculpe-me, meu filho, mas acho que você deve saber. Por favor, abaixe essa arma. Que mesmo antes de se casar, essa jovem sem instrução foi ingênua o bastante para entregar-se a um policial, 25 anos mais velho que ela. E, o que é tremendamente lamentável, foi depois que ele lhe disse que era casado e não tinha intenção de se casar com ela. Calhe a boca, desgraçado. Isso é o que a prostituta da sua filha faria. Não faça isso, meu filho, não faça isso. Se você atirar em mim, só vai arruinar o seu futuro. Diga que está arrependido. Estou arrependido, filho. Não atire. Abra a boca. Quero enfiar o revólver dentro. Agora põe o dedo em cima do meu e puxa o gatilho. Você vai continuar sendo um infiel, mas pelo menos terá morrido com honra. Silêncio. Meu filho, veja a que ponto cheguei. Na minha idade, estou chorando, estou pedindo a você, tenha piedade de mim, tenha pena de você mesmo. Você ainda é muito jovem e vai virar um assassino. Então puxa o gatilho você mesmo. Veja como o suicídio é doloroso. Meu filho, eu sou muçulmano, sou contra o suicídio. Abra a boca. Silêncio. Pare de chorar assim. Nunca lhe passou pela cabeça que um dia você teria de pagar pelo que fez? Pare de chorar ou eu atiro. A voz do velho garçom ao longe. Quer que traga chá a esta mesa, senhor? Não, obrigado, já vou sair. Não olhe para o garçom. Continue lendo a sentença de morte. Meu filho, por favor, me perdoe. Eu disse para você ler. Estou envergonhado de todas as coisas que fiz. Sei que mereço morrer e na esperança de que Deus onipotente vai me perdoar. Continue lendo, meu querido filho. Deixe este velho chorar por alguns instantes. Deixe-me pensar em minha mulher e em minha filha pela última vez. Pense nas moças cuja vida você destruiu. Uma teve um colapso nervoso, 4 foram expulsas a pontapés da escola no 3º ano. Uma se suicidou. As que ficaram trêmulas na porta de sua escola tiveram febre e adoeceram. A vida delas foi arruinada. Sinto muitíssimo, meu caro filho, mas de que adiantará me matar e se tornar um assassino? Pense nisso. Certo, vou pensar.
Silêncio. Pensei um pouco sobre isso, senhor, e ouça a que conclusão cheguei. Qual? Vaguei pelas ruas miseráveis de Kars durante 2 dias, sem chegar a lugar nenhum. Então concluí que era o destino, e comprei minha passagem de volta para Tokat. Eu estava tomando minha última xícara de chá quando... Meu filho, se você acha que pode me matar e fugir no último ônibus que parte de Kars, vou lhe avisar. As estradas estão fechadas por causa da neve. O ônibus das 6 horas foi cancelado. Não vá se arrepender depois. Justo quando eu ia retornar, Deus o fez entrar na confeitaria Vida Nova. E se Deus não vai perdoar você, por que eu perdoaria? Diga suas últimas palavras. Diga, Deus é grande. Sente-se, filho. Estou avisando. Nosso estado vai pegar vocês todos e enforcá-los. Diga, Deus é grande. Acalme-se, meu filho. Pare. Sente-se. Pense um pouco mais sobre isso. Não puxe o gatilho. Pare. Som de um tiro. Som de cadeira sendo derrubada. Não faça isso, meu filho. Mais 2 tiros. Silêncio. Um gemido. O som de uma televisão. Mais um tiro. Silêncio. Ele beijou minha mão. Amor, religião e poesia. A triste história de Muhtar. Depois que Ipek o deixou na entrada da galeria Halil Passa e voltou para o hotel, K esperou antes de subir as escadas para o diretório local do Partido da Prosperidade, que ficava no 1º andar. Passou algum tempo em meio aos aprendizes desempregados e aos pobres desocupados que vagavam pelos corredores do térreo. Mentalmente continuava a ver o diretor do Instituto de Educação caído no chão agonizante. Atormentado pelo remorso e pelo sentimento de culpa, disse a si mesmo que deveria estar ligando para algumas das pessoas a quem fora apresentado esta manhã. O subchefe de polícia, talvez, ou alguém em Istambul, ou para a redação do Republicano, ou para algum outro conhecido seu. Mas ainda que o prédio estivesse cheio de casas de chá e barbearias, ele não conseguiu achar um só lugar com o telefone. Continuando a procurar, ele entrou num estabelecimento em cuja porta se lia Associação dos Amigos dos Animais. Lá havia um telefone, mas estava sendo usado. E, àquela altura, ele já não sabia ao certo se queria mesmo fazer a ligação. Passando pela porta entreaberta do escritório, chegou a um salão cujas paredes eram decoradas com pinturas de galos. No meio do salão havia uma pequena rinha. De repente, K entendeu que estava apaixonado por Ipek, e percebendo que aquele amor iria determinar o curso do resto de sua vida, sentiu-se dominado pelo medo. Entre os ricos amigos dos animais que gostavam de briga de galos, havia um homem que haveria de se lembrar muito bem de quando K entrou no salão naquele dia. Sentou-se num dos bancos vazios da arquibancada e pareceu perder-se em seus pensamentos. Ele tomou chá e leu as regras do esporte afixadas em letras grandes na parede. É proibido tocar em qualquer galo sem a permissão do dono. O galo que cair 3 vezes seguidas sem atacar o rival perde a luta. Os donos têm 3 minutos para tratar um esporão ferido e 1 minuto para consertar uma unha quebrada. Caso um galo caia no chão e seu rival pise em seu pescoço, o galo caído será levantado e a luta continuará. Caso falte luz, tem-se um prazo de 15 minutos de espera. Se nesse período a luz não voltar, a briga será cancelada. Quando saiu da Associação dos Amigos dos Animais, às 2h20, K estava tentando imaginar como poderia convencer Ipek a fugir de Kars com ele. Agora as luzes estavam apagadas na sede do Partido do Povo, do velho advogado Muzaffer Bey, que K agora reparou ficava apenas 3 portas adiante do Partido da Prosperidade de Muhtar, separados pela casa de chá dos amigos e pela alfaiataria verde. Tinham acontecido tantas coisas com K desde sua visita ao advogado naquela manhã que, no momento mesmo em que entrava na sede do Partido da Prosperidade, ele mal conseguia acreditar que estava de volta ao mesmo lugar. Fazia 12 anos que K não via Muhtar. Depois de abraçá-lo e beijá-lo em ambas as faces, notou que agora o outro estava barrigudo, os cabelos ralos e grisalhos. Mas isso era mais ou menos o que ele esperava. Mesmo em seus tempos de universidade, Muhtar não tinha nada de especial. Agora, como naquela época, pendia do canto de sua boca um daqueles cigarros que ele fumava sem parar. Mataram o diretor do Instituto de Educação, disse K. Ele não morreu. Acabaram de falar no rádio, disse Muhtar. Como você sabe disso? Ele estava na confeitaria de onde Ipek ligou para você, disse K, na confeitaria Vida Nova. Ele contou a Muhtar o que tinham visto. Vocês chamaram a polícia? Perguntou Muhtar. O que vocês fizeram depois? K lhe disse que Ipek voltara para o hotel e ele fora procurá-lo imediatamente. Só faltam 5 dias para a eleição e todo mundo sabe que vamos ganhar. Por isso o Estado está urdindo uma carapuça para enfiar em nossa cabeça. Está pronto para dizer qualquer coisa para nos derrubar,
disse Muhtar. Em toda a Turquia, nosso apoio a jovens que usam o manto é a expressão máxima da nossa visão política. Agora alguém tentou assassinar o desgraçado que impediu a entrada dessas moças no Instituto de Educação. E um homem que estava na cena do crime vem direto à sede de nosso partido, sem nem ao menos parar para chamar a polícia. Muhtar fez uma pausa para se recompor e acrescentou, com alguma delicadeza: agradeceria se você ligasse para a polícia agora mesmo. Por favor, conte-lhes tudo. Ele passou o fone a K com um gesto orgulhoso de alguém que oferece uma bebida a um convidado. Quando K o pegou, Muhtar procurou o número do telefone e discou. Conheço o subchefe de polícia. Seu nome é Kazım Bey, disse K. De onde você o conhece? Perguntou Muhtar num tom desconfiado que irritou K. Ele foi a primeira pessoa que Serdar Bey, o dono do jornal, me levou para visitar esta manhã, disse K. Mas antes que pudesse continuar, a moça da mesa telefônica completara a ligação para o subchefe de polícia. K contou-lhe exatamente o que vira na confeitaria Vida Nova. Muhtar inclinou-se para ele e, com um gesto desajeitado que ao mesmo tempo lembrava um flerte, colou o ouvido ao de K e tentou ouvir. Para que o outro pudesse ouvir melhor, K levantou o fone e colocou-o mais perto do ouvido dele. Agora estavam tão próximos que cada um sentia a respiração do outro no rosto. Embora K não tivesse a mínima ideia de por que Muhtar queria ouvir sua conversa com o subchefe de polícia, o instinto lhe dizia para continuar. Ele explicou que não vira o rosto do agressor, mas descreveu-o como sendo de baixa estatura e teve cuidado de repetir essas informações. O senhor poderia vir para cá imediatamente para que possamos ouvir seu depoimento? Disse o chefe de polícia num tom amistoso. Estou na sede do Partido da Prosperidade, disse K. Logo estarei aí. Houve um silêncio do outro lado da linha. Aguarde um instante, disse o chefe de polícia. K e Muhtar ouviram-no cobrir o fone e cochichar para os colegas. Espero que não se incomode, mas vamos mandar uma radiopatrulha para buscá-lo, disse o chefe da polícia. Essa neve não para. Em poucos minutos uma radiopatrulha irá pegá-lo aí na sede do partido. Foi bom dizer a eles que está aqui, disse Muhtar, quando K desligou. De qualquer modo, já sabiam, eles têm olheiros por toda parte. E não quero que tenham uma impressão errada das coisas potencialmente suspeitas que acabei de lhe dizer. K foi invadido por uma onda de raiva que o remeteu a seus primeiros passos políticos na escola, em sua época burguesa, em Nissantas. O jogo consistia em fazer as pessoas denunciarem umas às outras, principalmente seus inimigos políticos, como informantes da polícia. Foi o medo dos carros da polícia e o medo de ser pego numa situação em que fosse obrigado a delatar, informando a polícia que casas deveriam sofrer diligência, que afastou K da política de uma vez por todas. Lá estava Muhtar, agora disputando as eleições pelo Partido Fundamentalista Islâmico, algo que ele teria achado indigno 10 anos antes. E lá estava K, ainda se desculpando por aquilo e por tantas coisas mais. O telefone tocou. Muhtar reassumiu a pose respeitável e se pôs a regatear com alguém da televisão fronteiriça de Kars o preço de um comercial da loja de sua família, a ser veiculado na transmissão ao vivo daquela noite. Depois que ele desligou o telefone, os dois homens ficaram em silêncio, como duas crianças constrangidas, sem saber o que dizer um ao outro. E, enquanto estavam nisso, K imaginou-se conversando com ele sobre todas as coisas que lhes tinham acontecido durante os 12 anos transcorridos desde seu último encontro. Primeiro imaginou-um contando o que lhe passava pela cabeça. Agora que ambos fomos forçados ao exílio, sem ter conseguido realizar nada, nem ter tido êxito em coisa alguma, nem mesmo em encontrar a felicidade, podemos pelo menos concordar que a vida foi dura. E tampouco basta ser poeta, e é por isso que a política lança tal sombra sobre nossas vidas. Mas mesmo se tivesse dito isso, nenhum dos dois teria coragem de acrescentar o que não podiam admitir nem para si mesmos. É por termos falhado em encontrar a felicidade na poesia que agora sentimos nostalgia da sombra da política. Mais do que nunca K desprezava Muhtar. Mas então lembrou a si mesmo que Muhtar devia estar sentindo uma ponta de felicidade por estar na iminência de uma vitória eleitoral, assim como ele, K, também tivera o seu quinhão conquistando uma certa fama como poeta, o que era melhor do que fama nenhuma. Mas, como nenhum dos dois jamais iria admitir a felicidade advinda dessas coisas, não podiam abordar o grande assunto, a amarga verdade que se erguia entre eles, o fato de terem se habituado ao fracasso e à cruel injustiça da vida. K temia que o desejo de ambos por Ipek fosse uma forma de escapar desse estado de espírito derrotista. Ouvi dizer que você vai ler seu último poema no espetáculo desta noite, disse Muhtar com um sorriso que mal se percebia. Por alguns instantes, K fitou raivosamente os belos olhos castanhos daquele homem que fora marido de Ipek. Ele não conseguiu notar nem mesmo a sombra de um sorriso neles. Você encontrou Fahir quando estava em Istambul? Perguntou Muhtar, desta vez com algo mais parecido com um sorriso.
E então, K conseguiu sorrir com ele, e não sem naturalidade. O homem mencionado por Muhtar era alguém por quem ele tinha um certo respeito. Fahir era de sua época e havia 20